Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marim novamente hoje nós então vamos dar continuidade ao nosso estudo de banco de dados 1, né, a parte do construção do modelo conceitual, né, o qual vai ser representado então pelo nosso diagrama entidade-relacionamento. Nas aulas passadas então nós estudamos os conceitos, né, e quais são as estruturas, por assim dizer, os objetos que englobam um modelinho entidade de relacionamento, certo? Então nós vimos lá o que que é uma entidade, o que que é um relacionamento, o que que são as cardinalidades dos relacionamentos, né, cardinalidade máxima, cardinalidade mínima. Vimos também o que que são atributos, o que que é o atributo identificador, né? Vimos os autorrelacionamentos, generalização, especialização, entidade associativa. Então a gente viu todos esses elementinhos aí de uma forma isolada, separada, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exemplinho de projeto propriamente dito. Ou seja, a gente vai pegar todos esses elementos que nós vimos de uma forma isolada e vamos juntar todos eles, fazer uma composição, por assim dizer. Tá? Então, a gente vai construir, né, um modelinho ER a partir de um cenário, tá? Um cenário de um problema do mundo real, certo? Então vamos avançar aqui, né? Um modelo entidade de relacionamento ele é um modelo formal, tá? Ou seja, ele tem que ter algumas regrinhas para ser construído, tá? Não ambíguo, tá? Ou seja, ele não pode gerar dúvidas. Uma pessoa que for ler um modelo ER, ela tem que enxergar uma determinada situação, e se outra pessoa ler esse ER, ela tem que enxergar a mesma situação. Tá? Ele não pode gerar dúvidas, digamos assim, nesse sentido. Tá? Diferentes leitores têm que enxergar a mesma coisa. Tá? Ele não pode ter essa ideia. Ainda, né? Um modelinho entidade de relacionamento ele tem um poder limitado, tá? Então vão ter muitas situações, tá? Do mundo real que a gente não consegue representar no modelo ER, tá? Ou seja, o objetivo dele é projetar uma base de dados, mas vão ter certas situações, pessoal, que o modelo ER ele não consegue representar. Daí, quando a gente for implementar na minha base de dados essas situações particulares, aí a gente então vai ter que escrever uma determinada restrição de integridade, um gatilho, uma função, uma verificação, então que vá é, controlar essas particularidades. Tá? Outra coisa importante, né, pessoal, assim como acontece com algoritmos, né, eu posso fazer um modelo, tá, um modelinho ER, que reflete tá, aquela realidade que eu estou tentando modelar, e uma outra pessoa, tá, ou uma outra equipe, pode fazer um outro modelo diferente do meu, que também irá refletir aquela realidade. Tá? Então, quando vocês estão criando lá as soluções, os algoritmos de vocês, tá? Nem sempre, né, se nós pegarmos dois alunos, provavelmente a solução deles vão ser diferentes, né? E ambos resolvem o problema. Aqui no modelinho R acontece a mesma coisa. Tá? Então, eu posso construir um modelo diferente, tá, do meu colega, por exemplo, e ambos os modelos estarem certos. Tá? Então não existe assim, ó, este daqui é o certo e só ele. Tá? Então cada caso é um caso, certo? Muito bem. Avançando, né? Então, quando a gente for criar, como é que a gente faz então para criar os nossos modelinhos ER, tá? Pessoal, assim, ó, essa parte de modelagem, ela exige de quem está fazendo um certo know-how, né? A pessoa tem que ter experiência é, nessa atividade, tá? Com certeza, né? Vocês que estão vendo isso pela primeira vez, né? Não tem essa experiência, certo? Então, assim, a gente vai começar de modelos bem básicos e não é o intuito da disciplina, né? Fazer com que vocês saiam especialistas em projeto, tá? Mas sim que vocês entendam como que é o processo de construção de uma base de dados.
todos os passos, né? Desde o zero, tá? Então, assim, ó, nós vamos ver um exemplinho bem simples aqui, tá? E na medida que as aulas forem avançando, a gente também vai tentar, então, trabalhar com exemplos um pouquinho mais complexos, tá? Muito bem. Outra coisa importante, né, que eu acho importante de falar, é que esse tipo de construção, tá? Ela não é uma ciência exata, né? Ela a gente nunca sabe se está fazendo a coisa certa, tá? Essa é a ideia e a gente só vai adquirir essa confiança, essa certeza à medida que vai construindo os modelos, certo? Muito bem. Então, como é que se faz, Alex, para eu construir um modelinho R? Tá? Como é que eu faço? Então, basicamente, né, pessoal, vocês imaginem a situação. Nós trabalhamos numa empresa de desenvolvimento de software, tá? E um, um usuário, um cliente, vai contratar a nossa empresa, tá? Geralmente, ou provavelmente, a gente não tem nenhuma ideia do negócio, tá? Então eu tenho que primeiro me inserir no negócio do meu cliente para poder entender o que ele quer, e aí então essa parte de projeto ela conversa, né, pessoal? Ela tem uma integração muito grande com a disciplina de engenharia de software, tá? Mais precisamente na área de levantamento de requisitos, vocês vão estudar isso, certo? Lá com talvez o professor Rogério Cassanto, então ele vai trabalhar bem forte essa parte aí, e ela é uma parte bem importante, né? No qual vocês vão definir o sistema deve ter, quais são as funcionalidades que ele deve ter e, consequentemente, quais são as informações, quais são os dados que devem ser armazenados. Tá? Então, o nosso amiguinho DER aí, diagrama, entidade, relacionamento, ele deve ser criado a partir de entrevistas com o usuário. Tá? Essas entrevistas elas também vão servir para fazer aquilo que eu disse anteriormente, né? O levantamento de requisitos da minha aplicação. Tá? E também, né? Por quê? Porque é o usuário quem tem o conhecimento da minha empresa. É ele quem sabe do negócio, das especificidades que a minha aplicação, que o meu sistema, que a minha base de dados deve ter. Tá? Uma outra coisa que pode servir e é bastante útil são o que? Toda a documentação, ou seja, quais são as fichas que são geradas, né? Notas fiscais, fichas de pedido, extratos bancários, né? etc. Ou seja, toda essa documentação, toda essa forma de registro, de cadastro que tem a minha empresa não, a empresa que eu estou sendo contratado, ela então deve ser levada em consideração e porque ali tem quais são as informações que deverão ser preservadas em uma base de dados, certo? Então cabe ao projetista, né, ao modelador, analisar essas informações e fazer então, né, a modelagem correta, definir quais são os objetos, ok? Então dessa forma, né, fazendo essas entrevistas, né, ainda se inserindo na empresa, né? Analisando como é que são feitos os processos, né? Enfim, analisando as fichas, né? Toda a papelada, a gente então consegue encontrar os principais objetos, né? Que seriam as nossas entidades e os relacionamentos, tá? Outra coisa, né? O modelinho ER, pessoal, o projeto de banco de dados, ele é uma coisa incremental. Tá? Vocês vão começar fazendo um modelo ER, como se fosse um esboço, digamos assim, tá? E aí vocês deverão estar, né, em constante conversa com o cliente de vocês, com o usuário, tá? Como ele é um modelo gráfico e ele é de fácil entendimento, tá? O usuário irá auxiliar vocês no refinamento, né, na melhoria desse modelo ER. Tá? Então ele vai sendo melhorado com o tempo, tá? Ah, esqueci tal coisa, né? Ah, agora eu preciso desse novo objeto que eu não precisava anteriormente, né? E assim sucessivamente, tá? Porque em uma conversa, em uma entrevista, às vezes acaba passando coisas desapercebidas, certo? Muito bem, então ele é um processo incremental. Aqui, pessoal, como nós estamos trabalhando numa área didática, certo? Não tem como a gente fazer entrevistas.
Então, qual vai ser a forma que o pessoal na academia, né, nas escolas, eles costumam mostrar isso para os alunos? A gente tem uma situação, um problema, tá? Então vai ser um textinho ali, no qual eu tenta se explicar qual é a, o mundo, digamos assim, o que a gente está tentando fazer a modelagem, tá? E a gente, então, a partir desse texto, deste cenário, melhor dizendo, né, a gente vai, então, tentar construir o nosso modelo ER, tá? Repito, pessoal, né, isso é uma coisa que a gente está trabalhando de uma maneira didática, né, ok? Muito bem. Daí, pessoal, para a gente criar esses modelinhos, existem diversas estratégias aí ao longo da bibliografia. A estratégia que particularmente eu gosto de utilizar para quem está iniciando, né, para quem está vendo isso pela primeira vez, é uma estratégia chamada Inside Out, tá? Ou seja, é uma estratégia de dentro para fora, tá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai pegar e a partir dessa situação problema, né, a partir desse cenário que está sendo descrito, eu vou tentar elencar qual é o conceito mais importante ou o conceito central, tá? Ou seja, qual é a entidade, digamos assim, qual é os objetos mais importantes dessa realidade que eu estou tentando fazer, tá? Então esse cara eu vou identificar e a partir desse cara eu vou tentar identificar outros que se ligam a ele. E aí o processo então ele vai crescendo como se fosse uma espécie em camadas, como se fosse uma cebola, por assim dizer. Então a gente começa pelo centro, tá? Então inicia a partir de uma entidade particularmente importante, que seria a entidade central, e a partir dessas, então a gente coloca os seus atributos, quais são as entidades relacionadas, e assim a gente vai então aumentando, né, de dentro para fora no nosso modelinho, tá ok? Certo? Muito bem. Vamos partir então, pessoal, para um modelinho aí, um exemplinho bem prático, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, então o que que acontece aqui, tá, gente? Ó, nós temos um pequeno textinho aqui, tá? Esse aqui é um exercício que eu costumo dar em aula. Então nós temos um texto aqui, o qual tenta ilustrar, né, a situação problema para o qual a gente está tentando fazer a modelagem, certo? Então olha só, a dica que eu dou para vocês é façam uma leitura, tá? Uma leitura, não é uma leitura qualquer, tá, pessoal? Tem que ler com vontade, certo? Para a gente poder, então, tentar entender o que está acontecendo aqui. É uma leitura inicial. Daí, vocês entenderam mais ou menos o cenário que eu quero, aí a gente vai fazer uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, a gente tenta identificar quais são as entidades, né? Sabendo que o que é uma entidade, né? É um conjunto de objetos da realidade modelada, certo? E aí então a gente começa a tentar identificar quais são as minhas entidades, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Uma livraria está sendo informatizada para controlar suas atividades. Ok. Em primeiro lugar, deseja manter um cadastro de seus clientes, onde irá constar o código, nome, RG e sua data de nascimento. Então repare, esse cara aqui, ó, sempre que aparecer um cadastro de alguma coisa, né? Deseja-se armazenar uma lista de tal coisa. Isso aí quer dizer o quê? Que é uma entidade, né, pessoal? Então esses carinhas aqui, os clientes aqui, deixa eu até botar num vermelho aqui, espero que esteja enxergando para vocês, em negrito também, tá? Tá? Os clientes aqui, pessoal, vai ser a minha primeira entidade, já vai ser uma entidade, né? E se eu olhar aqui, ó, código do cliente, tá? Vamos botar em itálico. Nome do meu cliente, o seu RG e a sua data de nascimento, tá? O que, que são essas informações aqui? São os atributos desta entidade aqui, ok? Tá? Seguindo aqui, ó, os livros também serão cadastrados, ou seja, os livros aqui também é uma entidade. E conterão as seguintes informações. Então aqui estão, ó, ISBN, título, editora, preço e área científica, certo? Então aqui seriam as minhas
os meus atributos desse cara, tá? Para as áreas científicas, a livraria mantém uma lista, ou seja, áreas científicas aqui também, né, será uma entidade, tá? Que tem quais dados? O código e a sua descrição. Então, isso daqui, itálico, tá? Os clientes também têm um cadastro, tá? Então, esses caras já estão aqui em cima, tá? Apresenta uma lista de áreas científicas de sua preferência, tá? Para as encomendas, ó, então para as encomendas aqui também, né, gente? Tá? As encomendas também são uma entidade, porque eu tenho que manter o número da encomenda, qual foi o cliente, qual foi a data e o valor total, tá? Data da encomenda. Em cada encomenda pode ser solicitados diversos livros, parará, 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 certo? Então, basicamente, pessoal, a gente encontrou aqui 4 entidades, tá? Basicamente 4. A primeira, clientes, a segunda, livros, a terceira, áreas científicas e a quarta aqui, encomendas, certo? Então, basicamente, a gente encontrou essas 4 aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso BR modelo, tá? Aqui é o meu carinha, e eu vou colocar essas 4 entidades aqui, tá? Então, a primeira aqui, vamos colocar mais ou menos aqui. Vamos chamar ela de opa, clientes, tá? Então aqui está ela. Qual é a segunda que a gente encontrou, né, pessoal? Livros, tá? Então vamos colocar a nossa livros mais ou menos aqui assim. Livros, certo? Qual foi a outra que nós encontramos, né? Áreas científicas, ok. Então vamos colocar mais uma aqui. Áreas científicas. Deixa eu ver como é que vai ficar isso. Ficou muito grande. Então, eu vou botar áreas, tá? Ok? Áreas dos livros. E qual é a outra que nós temos? É as encomendas. Ok. Então, nós temos uma outra aqui que eu vou colocar aqui. Encomendas. Muito bem. Tá? Basicamente, é esse cara. Ainda, né? Eu vou pegar aqui e já vou colocar quais são as minhas meus atributos. Então, eu tenho código do cliente, nome, RG e data de nascimento da minha cliente. Então, vamos fazer isso. Então, vamos colocar aqui 4 atributos. Vamos botar um aqui para cima, outro aqui para cima, outro aqui para... Vamos botar aqui para cá, um outro para cá e mais um para ele arrumar, né? Vimos que ele arruma todo mundo. Aí tiramos aqui. Então, o que eu vou ter, né, pessoal? Eu vou ter aqui ó, um RG, vamos botar o RG aqui que é menorzinho, tá? RG. Vou ter aqui um nome do meu cliente, vou ter aqui uma data de nascimento do meu cliente, e aí aqui eu vou ter um código, tá? Esse código aqui, né, pessoal, ele vai ser o meu atributo identificador, então deixo ele em preto aqui, certo? Então começamos aí o nosso cliente todo bonitinho aí, tá? Avançando, temos aqui os livros, tá? Os meus livros, então, ele vai ter o quê? Um ISBN, um título, uma editora, um preço e a sua área científica, tá? Muito bem. Então, como é que vai ficar esse cara? Então, vamos vir aqui para os nossos livros, tá? Também vai ter uma... Deixa eu tentar fazer isso aqui para cá, um pouquinho, tá? Um atributo, dois atributos, aqui vai ter o nosso ISBN, tá? Vocês devem estar se perguntando o que é o ISBN, tá? Ele é um código internacional aí que identifica, né, os livros, certo? Então, que vai ter um título, então ele é um identificador universal, por assim dizer. Vai ter um outro cara aqui que vai ser a nossa editora, tá? Vai ter um outro carinha aqui que vai ser o preço. Opa, ficou maiúsculo aqui. O preço, tá? O preço. Vamos colocar mais um para ele arrumar.
certo? E aí eu teria aqui, né, pessoal, um cara aqui chamado qual é a área, área científica do meu livro, tá? Eu teria esse carinha aqui mais, certo? Vamos deixar ele só para vocês depois verem o que vai acontecer, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui, perfeccionista, né? Tá? Enfim, muito bem, tá? Esses seriam então os atributos que a gente identificou em livros. Vamos ver o próximo aqui. Áreas científicas, né? Vai ter um código e uma descrição. Então, áreas científicas ele é mais curtinho, né? Só vão ter dois. Vamos colocar os dois para cá já. Um, dois. Vamos colocar um terceiro para arrumar tudo aqui. Beleza. Então, aqui vai ter um código e vai ter uma descrição, né? Podia ser até nome, tá? Nome da área científica. Então, demos dois cliques aqui. E vamos para o próximo aí, que é as encomendas, né? As encomendas eu tenho um número, cliente, data e um valor, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho 4 carinhas. 1, 2, 3 e vamos botar aqui um 4, tá? Então eu tenho aqui o número da minha encomenda, atributo identificador, é único, né? Tá? Tenho uma data da minha encomenda. Vou ter aqui um valor da minha encomenda e vou ter ainda aqui qual foi o cliente que fez a minha encomenda, certo? Então, esses seriam aqui basicamente, né, pessoal, as entidades e os atributos que a gente conseguiu inferir sobre essas entidades. Ok? Esse seria então o primeiro passo que a gente iria fazer, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma nova lida aqui, né? Então, cliente está ok, livros está ok, tá? Então, reparem uma coisa importante aqui, tá? Uma coisa importante. Reparem que aqui em livros, né, os livros são cadastrados, vão ter o quê? Em ISBN, um título, uma editora, um preço e a sua área científica do mesmo, tá? Mas olhem aqui, ó. Aqui em livros eu tenho uma informação de área, tá? Mas essa área científica, ela já não é uma entidade, pessoal? Sim, é uma entidade. Então, o que, que isso significa, né? Significa que esse atributo área aqui, ó, ele deve ser suprimido daqui e ele será, então, o quê? Um relacionamento, tá? Ele será um relacionamento entre livro e a área científica. Tá? Então, eu não posso ter esta informação de área quando eu já tenho, né, uma entidade específica para isso, tá? Não pode. Então aqui nós vamos tirar esse cara fora e nós vamos fazer então uma ligação entre esse cara e esse cara. Então este relacionamento aqui, tá? Ele irá representar então, certo, pessoal? Aquele atributo que estava aqui em livro, tá? Então como é o nome dessa relação aqui que nós podemos colocar? Cara, podemos colocar um nome qualquer, né? Pertence, possui. Vamos botar aqui possui, tá? O nome é o de menos. Daí nós vamos ter que analisar, de acordo com o texto, certo? O que está escrito lá para a gente definir o que? A nossa cardinalidade, tá? Então vamos voltar para o texto lá, ó. Os livros, vamos olhar aqui os livros, ele possui um ISBN, um título, uma editora, um preço e uma área científica. Reparem, esse cara aqui está no singular. Então não são áreas científicas, e sim área científica. Então, de acordo com o texto, que é o meu cenário, pode ser que para um outro cenário tenha mais de uma área científica. No nosso caso aqui é uma só, tá? Então vamos imaginar o seguinte, para a gente poder fazer a nossa cardinalidade, né? Eu tenho que ver aqui, ó, que um livro ele vai possuir ou vai pertencer a quantas áreas científicas no máximo? Tá? Aí aqui está dizendo que é N, mas a gente, pelo texto, descobriu que não, né? Que é uma área científica apenas. E ainda, né? Você tem que perguntar: todo livro tem que pertencer a uma determinada área científica? É obrigado a pertencer?
A resposta é sim. Então a mínima aqui tem que ser 1 também. Vamos fazer a volta, tá? Uma área científica aqui, ó, tá? Ela pode ter quantos livros que pertençam a essa área científica, né? Podem ter vários, certo? Vamos pegar a área científica aí de banco de dados, por exemplo. Vai ter somente um livro pertencente a banco de dados? Não, né? Pode ter um monte. Então aqui seria N. E pode ter algum livro, né, na minha livraria, na minha biblioteca, que não pertença a uma determinada área científica? Pode, né? Então aqui eu digo que não é obrigado para uma determinada área a ter livro nenhum, certo? Então reparem que a gente começou a fazer então o nosso processo incremental, começamos a ligar as entidades que a gente tinha detectado inicialmente, certo? Dando continuidade, tá? Então aqui nós já fizemos. Para as áreas científicas, a livraria mantém uma lista que pode ser atualizada a qualquer momento, com os seguintes dados: código e descrição. Ok, então já está pronto. Os clientes, no momento do seu cadastro, apresentam uma lista de áreas científicas de sua preferência. Tá? Então isso aqui é importante, né? Quando eu vou fazer o meu cadastro do meu cliente, eu teria que colocar aqui, né, no meu cliente aqui, ó, quais são as áreas que ele quer fazer, né, as áreas de sua preferência. Então, esse atributo aqui, ó, seria um atributo multivalorado, né? Porque um determinado cliente ele pode gostar de banco de dados, pode gostar de programação, pode gostar de ficção científica, sei lá. Então, quando eu tenho um atributo multivalorado, nós vimos lá que a solução é pegar esse cara e transformar ele em uma entidade. Só que essa entidade já existe, né, pessoal? Olhem aqui, ó, já existe essa áreas de sua preferência. Então, o que a gente vai fazer? Assim como a gente fez aqui em livros, nós vamos pegar esse atributo aqui e vamos tirar ele fora e vamos fazer uma ligação, né, entre clientes e áreas, tá? Uma relação entre eles dois. Como é que vai ser o nome dessa relação? Essa relação vai ser o nome de preferência, tá? Quais são as preferências, qual é a área de preferência dos meus clientes, tá? Muito bem, deixa eu tentar dar uma arrumada aqui. Deixar tudo bonitinho, tá? Opa, aí, tá? Tudo bem retinho aí, tudo bem tranquilo. Então, um cliente, ele vai ter o quê? Ele pode ter, como é uma lista, tá, pessoal? Ó, tá? Aqui, onde é que tá aqui? Ó. Os clientes, ao menos seu cadastro, apresentam uma lista de áreas científicas. Ou seja, um cliente, ele pode ter, né, mais de uma área científica de sua preferência, certo? Então, se a gente voltar aqui, eu vou pegar um cliente, pode ter quantas áreas de preferência? Muitas, muitas, tá? E ele não é obrigado, né? Então é opcional eles dizer que tem uma área. Se o cara não quiser, eu não tenho nenhuma de preferência, então vamos deixar zero aqui. Vamos olhar a volta, né? Uma determinada área, ela pode ser preferência de mais de um cliente, tá? Pode ter mais de um maluco aí que goste, por exemplo, de banco de dados, tá? Certo? Então pode ter e pode ter ninguém que tenha escolhido uma determinada área, né, de sua preferência. Então aqui ambos são opcionais e é um N para N o nosso relacionamento. Certo, pessoal? Muito bem. Ainda temos uma entidade aqui voando, tá? Vamos tentar seguir o nosso processo aí, tá? Para as encomendas, é necessário manter OK, já fizemos a encomenda. Reparem aqui, ó, o cliente que fez a encomenda, tá? Então vamos voltar para o nosso carinha aqui, reparem que eu tenho o cliente aqui, ó, certo? Que foi um atributo que a gente identificou. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, quando eu tinha a área, esse cliente aqui existe uma entidade para ele, né? Então nós vamos suprimir esse atributo aqui e vai virar o que? Um relacionamento entre a entidade em questão e a entidade que era o atributo correspondente, tá? Então aqui nós vamos trazer bem para cá aqui, ok? Encomendas, certo? E aí então vamos botar aqui um cliente faz. Vamos botar essa ou possui, pertence, enfim, o nome desse relacionamento. Aí vamos pensar o seguinte, tá? Um cliente, ele pode fazer
ou pode ter associado a ele quantas encomendas, né? Muitas, né? Eu posso fazer várias encomendas. Então aqui está o N. Um cliente pode não ter associado a ele ainda nenhuma encomenda. O cara acabou de fazer o cadastro, está só olhando, né? Então ele não tem ainda encomendas associadas a ele. Mas vamos olhar a volta, tá? De encomendas para clientes. Uma determinada encomenda que possui um número, que possui uma data, que possui um valor, ela obrigatoriamente, né, tem que pertencer a alguém, certo? Então aqui, ó, nós vamos ter que colocar na nossa máxima um 1, tá? E não pode ter uma encomenda associada a ninguém, né, pessoal? Tá? Então, toda e qualquer encomenda obrigatoriamente tem que estar associada a um cliente. Então aqui a nossa mínima também é 1, certo? Então, essa é a estratégia. Para finalizar, tá? Vamos olhar o finalzinho lá, estamos chegando no final e chegando a quase 40 minutos de aula, aí, certo? Aqui embaixo, né? Ó, vamos pegar essa parte final. Em cada encomenda podem ser solicitados diversos livros. Então reparem que esse textinho aqui, ó, ele está dizendo que uma encomenda vai estar associada à entidade livro, tá? E ainda eu tenho que saber a quantidade pedida. Essa quantidade aqui também é um atributo. Então, primeiro nós vamos fazer essa ligação entre encomenda e livros, certo? Então vamos voltar para cá. Então, entre encomenda e livros aqui, eu vou fazer um relacionamento entre esses dois carinhas. Tá? Deixa eu trazer esse cara para cá, para ficar bem retinho, bem legal. Tá? Então, nós vamos trazer esse cara, nós vamos chamar aqui de item encomenda, tá? Ou ainda carrinho de compras, ou cesta, né? Vamos botar carrinho aqui, né? O carrinho de compras, se a gente está fazendo uma compra virtual, aí vocês devem estar habituados, tá? Então aqui no carrinho de compras, né, pessoal, eu vou dizer o seguinte, né, que uma encomenda, ela pode ter quantos livros, né? Ela pode ter, para ser uma encomenda, tem que ter obrigatoriamente um, né? Tem que ter pelo menos um carinha. Mas ela pode ter vários livros. Eu posso fazer uma encomenda do livro A, do livro B, do livro C, do livro D. Então, um e N. Vamos ver a volta. Um determinado livro, né, livro de banco de dados, ele pode pertencer a quantas encomendas? Né? Pode pertencer a várias encomendas. Vários clientes, né, poderão comprar aquele livro. Tá? Mas aquele livro não é obrigado a estar em toda e qualquer encomenda. Tá? Então aqui o mínimo é 0, certo? Então esse tipo de informação, esse tipo de feeling que vocês têm que ter, vocês só vão adquirindo com o tempo, ou a não ser que o cenário tenha sido descrito de uma forma bem detalhada. Tá? Ainda, o que está faltando, né, pessoal? Está faltando esse meu quantidade aqui, né? Ó, esse quantidade aqui. Ó. Esse quantidade ele vai aonde? Tá? Ele vai em livro, ele vai na minha encomenda, certo? Esse quantidade, pessoal, ele é uma informação que tem que ir no meu relacionamento, tá? Por quê? Porque é quantos livros eu vou levar daquele exemplar naquela encomenda, tá? Então eu vou ter que colocar a informação aqui, né? Quantidade aqui, ó. Quantidade, certo? Tá? E aí então, pessoal, com isso a gente finalizou, né? Esse nosso primeiro exemplinho aqui, bem simples, né? Um exemplinho inicial de construção do modelo ER, utilizando, né, uma estratégia chamada inside out, né, de dentro para fora, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês que tenham entendido, e a gente vai fazer mais alguns exemplos aí, e se for o caso eu posso até gravar outras videoaulas aí mostrando esses exemplinhos, tá ok, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, um grande abraço.